Gente, vou fazer um café lá. Agora que eu vi que eu entrei mais cedo aqui, velho. Achei que era agora, já vim correndo pra cá. Vou fazer um café lá, já volto aí, velho. Vai lá, Zé. Já chegou aí. Boa tarde, Nandinha. Beleza? Fazer um café lá, já volto aí, velho. Eita, rapaz, que agora eu fiz um café forte ali, hein, velho. Deu até uma sacudida nos neurônios aqui. Boa tarde, galerinha. Agora tem 16 pessoas aqui. Eita. Agora chegou o povo aí. Cantar em japonês. Boa tarde, professor. Boa tarde. Estão pedindo demais já. Aí estão pedindo pra eu cantar em japonês. Eu sei cantar em japonês, hein? Se for lá no meu Instagram, lá eu cantando em japonês com a minha mãe, velho. Eu tenho uma música chamada... Esqueci. Não, mentira. Kampai. Kampai. Kampai é brindar, né? Vamos lá. Cadê o pessoal aí? Olá, galera. Uma fotinha de um gato entrou aí. Adoro essas fotinhas de gato, velho. Oi, professor. Olá. Boa tarde. Boa Bom tarde. demais? Bem, senhor? Beleza. Toma um cafezinho aqui, velho. Um café forte, hein, velho? Pensa, comprei um café extra forte, tava escrito lá, velho. Não botei fé, não. Falei, mas não é extra forte, tomo café todo dia, rapaz. Forte pra caramba, bicho. Jesus amado. E bom agora, né? Agora eu tô com medo de comprar qualquer outro café e achar ruim. Porque aqui vai ser difícil, hein? Vamos esperar a galera chegando aí. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom demais. E o negócio é o seguinte, hein, velho. Já vou mandar a lista aqui, ó. Galera, vou mandar a mesma lista que eu fiz pro pessoal do cursinho aí, velho. Vou enviar para vocês lá no grupo do terceiro ano. Cadê o grupo do terceiro ano? Tá aqui. Mandar a lista lá. Hoje nós vamos falar de conjuntos aqui, hein? Conjuntos. Agora sim,
sair da matemática básica lá e vou entrar nos conteúdos, né? Na frente já. Professor, a lista que você Diga. vai mandar é da matéria passada? Não, de conjuntos. No começo da aula passada, eu acho que eu falei alguma coisinha de conjuntos. Hoje eu vou até repetir, né? Começamos conjuntos. E aí hoje eu vou me aprofundar só nesse conteúdo, né? Diz que no final da aula passada eu falei alguma coisa de conjunto, não foi isso, não? Você falou, você deu uma introduzida no conteúdo. Isso, exatamente. Agora nós vamos aprofundar, hein, galera? Lasquei a lista lá, ó, lista de conjuntos aqui 2021. É isso? É essa mesmo. Enviei lá. Dá uma olhada lá. Galera, seguinte, ó. A lista tem 5 questõezinhas que eu vou fazer em sala com vocês aqui, tá? E tem, depois, na segunda página, tá escrito assim, aula de aprofundamento em conjuntos, né? Aí eu fiz uma questão da AFA 2020, ó. Fiz uma da Epicar, Albert Einstein, né? Pará. E aí, essas questões de aprofundamento, na segunda página, aula de aprofundamento de conjuntos, é porque esse conteúdo, gente, quando cai fácil, é bem fácil mesmo, sabe? É quase a mesma coisa sempre, né? A mesma ideia. Mas dá para aprofundar um pouco dependendo do exercício, né? E aí, a partir da segunda página ali, tem questões de aprofundamento. E outra coisa, eu resolvi todas essas questões de aprofundamento aí numa videoaula que eu enviei para a galera do cursinho, tá? Eu vou enviar para vocês também. Então, tem uma videoaula, né, que você vai assistir depois, quando você tiver um tempo livre, aí estiver estudando matemática. Aí você assiste a aula de aprofundamento, tá? Eu resolvo as questões a partir da página 2. As questões meio cabulosas ali, velho, mas boas para você conhecer, para você tentar fazer, né? Acompanhar a resolução, tá? Só explicando aí como é que funciona essa lista aí. Então vai lá. Eita, agora veio 44 pessoas do nada, bicho. Rapaz, agora assustei aqui, hein? Então vou começar essa aula aqui, que já começou o horário. Começou o horário. Tava passando um café lá, tomando um café aqui, velho. Café danado de forte, hein? Eita! Velho! Que café forte da pega. Então tá. Ó. Lá no grupinho do terceiro ano, abre a lista aí pra mim, ó. Lista de conjuntos. São 5 questões iniciais, só pra gente explorar algumas visões. E a parte de aprofundamento, eu vou mandar em videoaula tudo resolvido, tudo comentado, tá? Tudo certinho ali, velho. Beleza, vamos lá. Deixa eu jogar pro quadro aqui, né? E aí, saiu minha cara feia da tela aí ou não? Desapareceu minha cara feia da tela aí? Responde aí. Saiu. Saiu? Minha cara feia? Aí Não, é professor, tá cara linda, professor. Falaram aí que minha cara é feia. Então tá. Não, falei que saiu. Então, perguntei, saiu minha cara feia daí? Falou, saiu. Então tá. Nossa senhora, velho, agora eu tô viciado nesse café aqui, velho. O que botar nesse café aqui? Tem mais alguma coisinha, hein? Isaac Emo. Vamos lá. Galerinha, seguinte, ó. Vamos falar de conjuntos. Claro que o principal, digamos assim, né? O que mais cai são os problemas que você resolve através dos conjuntos, né? Montando os diagramas de conjuntos e etc, né? Deixa eu tirar esse cabo daqui, senão eu vou tropeçar e cair aqui, velho. Eu cheio dessa, assim. Pedindo para tropeçar e cair aqui, velho. Vai lá. Só que a gente precisa passar por um estudo, né? A gente precisa passar por um estudo, tá? Que é um estudo, né? Mais elementar aqui, né? Que é entender a linguagem dos conjuntos, né? Que é entender a linguagem dos conjuntos. Acho que você nem precisa copiar isso aqui. Mas só vamos relembrar a linguagem dos conjuntos. Você precisa entender a simbologia, né? A leitura desses símbolos, tá? E aí a gente vai lá para os problemas. Rapidinho,
Esse é o conjunto A, geralmente representado por uma letra maiúscula. O que está aqui dentro são os elementos do conjunto A, tá certo? Os elementos. Então, galera, tudo que está aqui são os elementos. Se eles são elementos, né, você vai usar a relação de pertence ou não pertence. Então, por exemplo, o elemento 1 pertence ao A, o 2 pertence ao A, tá vendo? O 3 pertence ao A, né? Aí você está vendo aqui, por exemplo, né? Ó, sei lá, o 4 não pertence ao A, tá vendo? O 7 não pertence ao A, certo? Pronto. Pertence ou não pertence, que esse Ezinho é de elemento para conjunto, né? Beleza? Então aqui eu estou analisando os elementos, né? Elementos, tá? Pronto. Porque quando a gente fala contido ou não contido, a gente está falando, então, dos subconjuntos, né? Deixa eu lembrar uma coisinha que caiu em prova no passado aí, em vestibular, né? É o que não lembrava. Conjunto das partes. A gente representa assim, ó, por P de A. Eu acho que eu mostrei isso aqui no final da última aula. Estou sentindo que eu mostrei isso aqui, sabe? Conjunto das partes, né? É aqui no conjunto das partes onde eu represento todos os subconjuntos, tá? É no conjunto das partes que eu represento todos os subconjuntos. Agora eu estou falando em subconjuntos, tá? Então, subconjunto, galera, pode ser só com 1, só com 2, o 3, 1 e o 2, tá entendendo? 1 e o 3, tá? 2 e o 3, sabe? 1, o 2 e o 3, né? E o vazio. Deixa eu explicar isso aqui, ó. Os subconjuntos são assim, todas as combinações possíveis que você pode fazer com os elementos. Por exemplo, pegar de 1 em 1, pegar de 2 em 2, pegar todos e o vazio. Deixa eu falar duas frases aqui. O próprio conjunto pode ser considerado subconjunto dele mesmo. O próprio conjunto pode ser considerado subconjunto dele mesmo. E o vazio é assim, eu não escolhi ninguém. É uma combinação possível, sabe? O vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Tá? O vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Quando eu falo de subconjunto para conjunto, aí eu vou utilizar a simbologia de contido, tá? Por exemplo, ó, esse subconjunto está contido em A. Contido, tá? Esse subconjunto está contido em A, certo? É um subconjunto do A, tá? Aí, por exemplo, né? Será esse subconjunto aqui, ó? Não. Então, ele não está contido em A, certo? Pronto, ó. Será que existe isso aqui, ó? Não, né? Isso não está contido em A. Contido ou não contido é de subconjunto para conjunto, né? Tá? E aí, você entende... Dá para fazer assim também, ó. Eu vou fazer a mesma leitura dessa expressão aqui, ó. Tá? Vou falar assim, o A contém o subconjunto 1 e 2, tá? Então, aqui fica contém, tá? Contém, beleza? Aqui é contido. Pronto, é a mesma coisa, É a leitura assim, de trás para frente, entende? Até invertiu o C, né? O A contém o subconjunto 1 e 2, tá? Então, Zaquini, contido ou não contido, contém, né? Ou não contém, vai ser de subconjunto para conjunto, certo? E os subconjuntos são todas essas opções aqui que você consegue formar, né? Esses são os subconjuntos. O que a gente chama de conjunto das partes. Pronto. Né? De subconjunto para conjunto vai ser contido, né? Tá? Ou não contido, né? Aí a leitura ao contrário fica contém, né? Beleza? Pertence ou não pertence é de elemento para conjunto. É de elemento para conjunto. Aí tá, né? Os alunos entendem isso aqui de boa, velho. Então, beleza. Isso aqui tem caído muito em provas aqui? Olha, muito, né? Acho que não muito, não. Pegar as provas daqui, por exemplo, né? O FMS, o FGD, né? O EMS, né? Muito não.
Vestibular cobra isso aqui, Enem também, essa simbologia aqui, assim, Enem vai ser meio difícil. Mas é bom você entender, né? Eu vou criar aqui um exercício que eu sei que é onde a galera dá uma confundida boa, sabe? Vou criar um exercício aqui, que é onde eu sei que a galera confunde um pouco. Moçada, pertence ou não pertence é de elemento para conjunto. Contido ou não contido é de subconjunto para conjunto, certo? Aí eu vou criar um exercício aqui que vai ser diferente. Daqui, quando é, por exemplo, meu Deus, A contém tal subconjunto? Ah, tá. Aqui a leitura... Não. Eu queria saber se dá para ter o risquinho também, tipo, A não contém. Pode, ó. Vou mudar aqui, ó. Vou botar uma parada que não existe aqui, ó. Aí fica não contém. Pode sim. Fica não contém. Perfeito. Beleza? Pode também. Beleza, valeu. Nada. Presta muita atenção nesse exercício que eu vou criar aqui, tá? E olha só como tudo é questão, assim, é o básico bem feito, sabe? Tudo é visão básica, só que às vezes ela pode ser, né, uma visão básica mais bem formulada, né? Galera, você entendeu que o que eu apresento aqui dentro das chaves do conjunto são os elementos? Sim ou não? Sim. Aqui você não está vendo subconjunto nenhum. Aqui você não vê subconjunto. Aqui você só vê elementos. Se você quer analisar os subconjuntos, aí você tem que mostrar todas as possibilidades. E quando é subconjunto, você chaveia, né? Você bota dentro de chave as possibilidades, certo? Quem apresenta subconjuntos são os conjuntos das partes. Novamente, aqui você não. Aqui você não vê subconjunto, não. Aqui você só vê elementos, né? Todo mundo entendeu isso aí, né? Sim. Presta atenção nesse exercício aqui, rapaziada. Vamos lá. Ó, aí eu vou falar uma coisa que vai deixar simples o raciocínio aqui. Acho que a gente vai fazer o seguinte aqui. Isso aqui é só para a gente passar por essa parte, porque é preciso, né, galera? É necessário, tá? Vamos lá. Vou fazer um negócio aqui, hein? Vamos lá. Se fosse você, anotava esse exercício em algum lugar aí, cara. Em algum lugar você pega e anota esse exercício aí. Vamos lá. Vou colocar o conjunto A. E o conjunto A possui os seguintes elementos. Né? Elementos. 1, tá? 2, tá vendo? Ah, eu vou fazer assim, ó. Você tá entendendo o que eu vou fazer aqui, ó. Pronto. Aí eu fiz algo aqui para confundir você, entendeu? E tem questão que faz isso, hein? Aí eu fiz algo aqui para confundir sua cabeça aí, cara. Né? Ó lá. Pronto. Coloquei o conjunto A com esses elementos. Gente, mais uma vez. Se isso aqui... Troquei a tampa das canetas aqui. Não, troquei não. Fechou tão doido. É o café. Se isso aqui é o conjunto A... Se isso aqui é o conjunto A, o que um conjunto apresenta, galera, dentro das chaves? O que o conjunto apresenta? Ele apresenta os seus? Elementos, pronto. Esses são os elementos do conjunto A. Acabou, porque o que o conjunto apresenta são os elementos. Não é aqui que eu vejo subconjunto nenhum, né? Entende? Quer saber de uma para vocês? Né? O seguinte... Sempre que você tem um conjunto, você pode apresentar os seus elementos, né, no que a gente chama de diagrama de Venn. Diagrama de Venn é uma bolinha assim, né? Ó, uma bolinha, tá vendo? Aqui você pode apresentar os elementos, né, desse conjunto, sabe? Quais são os elementos aqui? É o 1, é o 2, é o 2 dentro de uma chave e é o 3, entendeu? Os elementos do conjunto A são o número 1, o número 2, o 2 dentro de uma chave e o 3. Podia ser qualquer coisa, podia fazer um quadradinho aqui, ó. Podia fazer uma bolinha aqui e ia ter um elemento que era uma bolinha aqui, entendeu? Um quadradinho. Qualquer coisa que tiver aqui dentro são os elementos. Pode ser símbolo, tá, galera? Podia ser símbolo aqui, tá? Aí eu botei o 2 dentro de uma chave que é para te confundir, sabe? Que é para te confundir. Bom, mas você entendeu que aqui são apresentados os elementos, né?
os elementos. Então, eu vou fazer algumas afirmações aqui, ó. Vamos lá. Será que eu posso falar isso, né? Vamos jogar verdadeiro ou falso? Tá? Será que eu posso falar isso aqui, ó, verdadeiro ou falso? Né? Será que eu posso falar isso aqui, ó, sabe? Será que eu posso falar isso aqui, ó? Vamos pensar junto aí, né? Vê só? Será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar isso aqui, velho? Tá entendendo? Vou botar mais um aqui, ó. Bom, aí eu boto o marcador aqui, velho. Olha lá. Galera, fiz algum tá sobre esse conjunto que possui os elementos 1, 2, 2 chaveado, o elemento 2 dentro da chave e o elemento 3. Tá? Professor, o senhor pode voltar um pouquinho a explicação? É que minha internet travou aqui. Opa, explica sim, velho. Vou até dar uma passada nesse negócio aqui. Tá? Olha lá. Sempre que eu apresento para você conjuntos, o que fica aqui dentro da chave, esse é o conjunto A, o que fica aqui dentro são os elementos. Eu vou virar esse negócio aqui, senão eu vou passar mal, vai ser esse negócio ficar torto aqui, começa a sentir um negócio ruim, tá? Dá uma coisa esquisita, né? Se não ficar reto aqui, eu vou ficar bravo, hein? Vai, bicho. Pô, gosta demais. Ô, rapaz. Tá. Os elementos do conjunto, certo? Aí, o que eu estou tentando confundir você aqui? É que eu botei um elemento dentro da chave, entende? Mas não tem problema, porque isso aqui são elementos. O que o conjunto apresenta são elementos. Vamos lá. Galera que entrou depois aí já vai entender, ó. É correto falar, pessoal, que o elemento 1 pertence ao conjunto A? Sim ou não? Sim. Verdadeiro, né? Veio daqui, veio desse elemento. Pronto. Entendeu? Se você está vendo aqui, é elemento. Se você não está vendo aqui, não é elemento. Pronto, né? O 2 é elemento do A? Sim, tá aqui, velho. Se tiver aqui, é elemento. Se não tiver, não é, entende? O elemento 2 dentro da chave pertence ao A? Sim, porque você está vendo aqui. Se está aqui, é elemento. Se não tiver, não é, entendeu? Existe esse elemento 3 dentro da chave, dentro do A? Não. Aí não, né? Porque você não está vendo aqui, entendeu? Se tiver aqui, elemento. Se não tiver, não é. Pronto. Elemento é só isso. Para elemento é só isso. Tá. E para analisar agora, Zaquini, né? Subconjuntos, né? E para analisar o subconjunto? Bom, os subconjuntos, galera, a gente vai chavear, colocar dentro de uma chave, todas as possibilidades que existem com esses elementos, né? Com esses elementos, certo? Vamos lá. Existe um subconjunto 2 contido em A? Sim. Sim. Esse subconjunto 2 surgiu a partir de qual elemento? A partir do elemento 2, certo? Eu chaveei ele e criei o subconjunto que era possível só com esse elemento 2. Então, o subconjunto 2 está contido em A? Sim. E esse subconjunto surgiu a partir desse elemento, né? A partir desse elemento, sabe? Vou ler isso aqui. O subconjunto 2 dentro de uma chave. O subconjunto 2 dentro de uma chave está contido em A? Sim. Sim. E esse subconjunto surgiu a partir desse 2 dentro de uma chave, né? A partir desse 2 dentro de uma chave surgiu esse subconjunto, certo? Pronto, ó. Essa é verdadeira, né? Existe o subconjunto 3, o elemento 3, né? Contido no A, sim ou não? Sim. Sim. E isso surgiu a partir desse elemento, certo? Pronto, né? Tá. Existe o subconjunto do 1 dentro de uma chave, né?
Não. Aí não existe porque não existe o elemento 1 dentro da chave, né? Então essa é falsa, ok? Pronto, né? Então, subconjunto seria você chavear as possibilidades, né? De acordo com esses elementos, né? Eu vou fazer algumas um pouquinho mais difíceis agora aqui, tá? Todo mundo entendeu até aqui? Diga pra mim. Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Vamos lá, ó. Vou fazer aqui do lado mesmo, ó. Vou fazer aqui do lado mesmo, ó. Então tá. Vou fazer assim, ó. É. Pronto, né? Assim, ó, quando era elemento, é muito simples o elemento. Se tá aqui é elemento, se não tá, daí não é. Pronto, elemento é a coisa mais simples, né? Asa que ele botou dentro de uma chave. Tudo bem, existe o elemento 2 dentro de uma chave, é isso, né? Pronto, né? Tá aqui é elemento, se não tá, não é. Agora, vamos lá, subconjunto. Aí você tem que chavear as possibilidades, né? Existe o subconjunto 1 e o 2 dentro de uma chave? Sim. Sim, né? Sim, pronto. Porque existe o elemento 1 e existe o elemento 2 dentro de uma chave, entende? Existe o subconjunto 1 e 3? Assim, ó, 1 e 3. Sim. Porque existe o elemento 1 e existe o elemento 3. Fiz essa combinação possível, coloquei na chave, subconjunto, pronto, verdade, né? Existe esse subconjunto esquisito aqui, ó? Sim. Sim, porque eu vou usar esses 3 últimos elementos, né? Pronto, né? Existe esse subconjunto aqui agora? Não. Não, né? Por quê? Mas por que não? Por causa disso aqui? Não, por causa do 1. Por causa do 1, né? O 1 dentro de uma chave não é elemento, certo? Tudo bem? Então não existe esse elemento, né? 1 dentro de uma chave. Tudo bem? Se existisse, né? Aí seria verdade. Pronto. Como esse elemento não existe, aí esse é falso, né? Tá joia? Então, ó. Acho que todo mundo conseguiu entender. Professor, Pode falar. ali nessa terceira coluna, o. Não, nessa outra, do outro lado. Na outra. Isso. Bem aí onde você tá com o dedo no 3. Por que que ela tá verdadeira? Ah, tá. Porque, ó, existe o elemento 3, existe o elemento 3, e seria possível fazer um subconjunto só com o elemento 3. Aí eu chaveei só o elemento 3, criei o subconjunto que era possível ali. Ah, entendi. Perfeito? Obrigada. Nada. Ok, gente? Vale a pena fazer esse raciocínio aqui? Porque às vezes ele vai colocar um elemento assim dentro da chave, né? Que é só para te sacanear, entendeu? Deixa eu fazer uma coisa diferente aqui agora, ó. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Aliás, deixa eu esperar um pouquinho, vai que tem alguém copiando aí. Eu vou mudar um pouquinho ali. Eu vou te fazer a última pergunta sobre essa análise aqui. Tá? Eita! Gente, isso aqui, ó. Isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Não é um banjo, é? Não, não é um banjo. Pô, não. É shamisen, eu esqueci o nome. Sim, é um violão japonês, cara. Isso aqui era do meu bisavô. Isso aqui veio do Japão mesmo. Isso aqui existe desde antes da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, velho. Isso aqui é couro de cobra mesmo, de verdade, ó. Tem que reformar esse negócio aqui e aprender a tocar isso aqui, velho. Só tem 3 cordas só, cara. Não pode ser difícil, né?
Não dá pra tocar, tá tudo zoado as cordas aqui, velho. Né? Faz o que vocês quererem aí, só acabar antes. Então dá pra tocar. Tá tocando aqui. É um barulho legalzinho aqui, né? É, passou de, sei lá como é que é o nome disso aí, pra tambor, né, Zac? Fazer um tambor isso aqui, né? Pronto. Parece que vai cair ali. Não alcancei mais agora. Era o pandeiro da Sapucaí nessa imagem. Então, aí mentiram pra mim, né? Na verdade, era... Vamos lá. Ô, cara, vocês gostam de ficar reto aqui, bicho? Tô dando um negócio ruim, cara, sabe? Pronto. Aí sabe o que eu faço? Eu aproximo assim, ó, pra eu não ver que tá torto, entendeu? Aí não vejo que tá torto, eu fico feliz. Pronto. Às vezes é bom, né? Se enganar assim. Pronto, ó. Eu acho que tá reto, acabou. Na verdade tá torto. Tô nem aí. Vai lá. Gente, ó, vou mudar isso aqui, ó. Vou mudar isso aqui, ó, o que eu vou fazer aqui, ó. É isso que eu vou ficar? É isso que eu vou tirar. Pronto, tirei agora, hein? Pronto, tirei, ó. Agora ficou esse conjunto aqui. Olha lá. Agora ficou isso aqui. Posso falar isso aqui? Sim ou não? Não. Tranquilo. Posso falar isso aqui? Não. Não? Pode. Posso? Posso ou não posso? Tô perguntando. Posso ou não posso? Não pode. Pode. Posso ou não posso? Ué, Não, na verdade, não falo. pode. Não pode. Eu posso. Não pode. Não posso? Não pode. Gente, eu não posso. Não. Não. pode. Não posso, cara. Musiquinha da Xuxa. Posso, não posso? Claro que posso. O pessoal tá perguntando se eu não... Eu tô falando que eu não posso. Assim, poder eu posso, gente. Só tá falso, né? Poder eu posso. Só vai botar um falso aqui do lado, entendeu? Só é falso. Tá? Por quê, galera? Se isso aqui fosse verdade, deveria existir o elemento 2, e aí eu vou chavear o elemento 2 para criar esse subconjunto, né? Não existe, né? Se eu montar a partir desse elemento aqui, velho, aí eu ia botar dupla chave, tá vendo? Existe um subconjunto a partir desse elemento aqui. Pronto, aí é verdade. Pronto, né? Agora acho que deu para todo mundo entender, beleza? Poder eu posso, só vai estar errado, entendeu? Poder pode. Poder você pode fazer o que você quiser, véio. Você pode errar. Questão do vestibular pode escrever errado, né? Poder pode, só vai estar errado, né? Pronto. Né? Vocês querem tirar a minha liberdade agora? É isso? Não posso? Posso, velho. Quem que vai me proibir? Quem que vai me proibir? Só vai estar errado. Vamos lá. Agora vamos entrar aqui. Tá vendo? Alunos ditadores. O que é isso? Como assim? Estão falando que eu não posso, velho? Vamos entrar agora, pessoal, efetivamente nos probleminhas de conjuntos, né? Que é algo assim, não é difícil. Você só vai relembrar comigo aqui, revisar rapidamente as ideias, né? Que você tem para resolver a questão, né? Deixar ela mais fácil, né? Como é que você planeja, né? Coloca os dados nos conjuntos, tá? Então, vamos lembrar isso aí rapidinho aqui. Opa, tava quase me esquecendo de uma parada aqui, velho. Que eu mostrei para você na aula passada. Quase que eu esqueci. Tem uma questão na lista sobre isso. Vou fazer. Vamos fazer aqui, velho. Não compre esse café que eu comprei aqui, velho. Esse negócio aí. Tô com ar aqui no 18, tô morrendo de calor aqui, velho. Uma coisa esquisita aqui. Uma coisa esquisita aqui. Ó. Número de elementos de P de A. Opa! Sabia que tem questão que só coloca assim P de A, cara? Né? O que é P de A, pessoal? É o chamado conjunto das partes. Né? Conjunto das partes. Tá? Sempre o número de elementos do conjunto das partes, galera, tá?
o número de elementos do conjunto das partes é 2 elevado a n. Tá? É 2 elevado a n. E n é o número de elementos. Pronto. É uma formulinha, tá? Uma formulinha, né? Mostrei pra você, vou fazer rapidão aqui, né? Tinha apagado lá, devia ter falado aquela hora, entendeu? Eita, pega, vamos lá. Não precisa escrever não, deixa eu escrever aqui. Olha lá, você tem o vazio, aí só com 1, só com 2, 3, 1 e vem, 1 e vem, 2 e vem, 1, 2 e 3. Pronto, né? Olha lá, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Você tinha 3 elementos, o n é igual a 3. Então, quantos subconjuntos você tem? Que é o conjunto das partes. Ele apresenta os subconjuntos. Você tem 2an. Ou seja, você tem... Por isso, eu tive 8 subconjuntos. Beleza? Sempre o número de subconjuntos é 2 elevado a n. 2 elevado a n. N é o número de elementos. Ok? Já vou fazer uma questão para você fixar essa ideia aqui, rapidinho. Pega a minha lista aí, velho. Pega a minha lista aí. Abriu a lista, ó. É a questão 5, uma questão da UDESC aí. Eu vou espelhar aqui na tela para você fazer comigo aqui, ó. Pronto. Vamos espelhar a tela aqui. Olha lá. Vê se eu espelhei a tela aí. Vocês estão vendo? Sim, Zé. Espelhou, professor. Estão vendo minha cara aí, não? Ao Sim. contrário, inclusive. Tamo. Como é que é? Mas é claro. Minha cara é linda, professor. Ah, tá. Que isso? Entendi. Tá bom. Falaram sim aí, hein? Pronto, galera. Olha lá a questão. Ó, a questão 5 da lista, ó, a questão da UDESC, cobrando diretamente isso aí, ó. Professor. Oi, pode falar. Você espelhou só uma página só. Aí a gente tá vendo só a chamada, a gente não tá vendo a questão. Putz, entendi. Aí tem que colocar pra espelhar tudo. É verdade, velho. A tela inteira? Isso. Beleza. Valeu, obrigado, cara. Ah lá, agora eu compartilhei minha tela aí. Vamos ver. Agora foi. Aí. Olha lá a questão 5, ó. Seja X um conjunto com 6 elementos distintos e P de X o conjunto das partes. O conjunto das partes, você tem que saber o que é. É o conjunto que apresenta todos os subconjuntos, tá? Se o conjunto X tem 6 elementos, ó, vocês veem minha setinha? Vocês veem tudo que eu estou fazendo? Você vê minha setinha toda aqui? Sim, tudo. Olha que beleza. Tudo, será? Ah lá, o número de elementos de P de X vale quanto? Gente, só fazer 2 elevado a n, né? 2 elevado ao número de elementos. Quanto é que dá 2 a sexta aí? 64. 64. Pronto, tá? Só para você fixar essa ideia aí. Beleza? Tem uma questão do Ceará aí que cobrou isso, né? Até resolvi na minha página lá, depois se dá uma olhada. Colocava lá números primos, aí perguntava o conjunto das partes, aí você contava quantos primos tinha, 2 elevado a n. Pronto, 2 elevado a n é o número de elementos do conjunto das partes, 2 elevado a n é o total de subconjuntos de um conjunto. 2 elevado a n, n é o número de elementos. Sempre vai ser 2 elevado a n. Sempre é 2 elevado a n. E o n é o número de elementos. Sempre será assim. Fechou? Maravilha. Ah, já vi questão fazer o contrário. Mostrar para você os subconjuntos, perguntar quantos elementos tem o conjunto. Aí você conta, fala, 8 é igual a 2 elevado a n. Aí então n tem que ser 3. Entendeu? Fez a pergunta do contrário, né? Ok? Sempre é 2 elevado a n, tá? Beleza? Vamos lá. Problemas de conjuntos.
Agora sim, probleminhas de conjuntos. Problema de 2 conjuntos, problema de 3 conjuntos, né? Vamos começar com um de 2. Galera, é claro que, assim, isso aqui é o tradicional do conteúdo, né? Tem questões que dá para ficar mais difícil, né? Na aula de aprofundamento, que é justamente a segunda parte do arquivo que eu enviei, tá? Eu resolvo todas as questões de aprofundamento no vídeo. Vou mandar o vídeo para vocês. Aí tem questões mais cabulosas lá, tá? Mais cabulosas assim, os dados são passados de um jeito esquisito, né? Às vezes você acha que não dá, tá faltando alguma coisa, mas não tá, entendeu? Na aula de aprofundamento, depois você dá uma olhada lá quando você estiver estudando. Tem a questão da AFA 2020 lá, que foi muito boa, né? Resolvo umas questões mais avançadas lá, beleza? Aqui vamos revisar um pouquinho das ideias. Eu vou ali para a questão 1 da nossa lista, gente. Pega a nossa lista lá, por favor, na questão de número 1. Eu estou apresentando alguma coisa agora ou está a minha tela normal aqui? A sua tela normal. Minha tela normal. Pega você, por gentileza, ali nossa lista, pessoal, a questão número 1, tá? Questão número 1. Beleza? Pega a nossa listinha, questão número 1. Tá lá. Em uma escola, 35% dos alunos leem jornal, 55% leem revista. Sabe-se que 25% não leem jornal nem revista. E que a escola possui 3.800 alunos. Qual é o número de alunos que leem jornal e revista? Né? Então, só existe, assim, jornal e revista aí. Né? O clássico problema, né, de 2 conjuntos, tá? E aí, vamos lembrar aqui. Gente, muita atenção no que eu vou fazer aqui agora, ó. Assim, a não ser que o exercício fale para você, os 2 conjuntos não possuem interseção. Pronto. Aí você vai fazer uma parada dessa. Os 2 conjuntos não possuem interseção. Quando 2 conjuntos não possuem interseção, eles são chamados de conjuntos disjuntos, tá? Quer já anotar aí? Conjuntos disjuntos não tem interseção, né? Não tem interseção, tá? Eu falo para você assim, né? Sei lá, par e ímpar, entendeu? Ou é par ou é ímpar, né? Tá? Pronto, aí seriam disjuntos, né? Disjuntos, certo? Agora, se o exercício não fala nada para você, você não pode supor que isso aqui vai acontecer, né? Se você supor isso aqui, você está com uma informação, né, que você não tem certeza, né? Então, galera, todos esses exercícios, né, que você vai fazer e você não sabe, né, como é que esses conjuntos, né, são construídos, tá? Então, você faz assim, ó, com a interseção, certo? Com a interseção, tá? Eu sei que nessa questão ele falou que existe, né, a interseção e tudo mais. Mas nos exercícios, galera, você vai fazer assim. Ah, Zaquini, não existiu ninguém aqui no meio. Aí você coloca um 0 aqui dentro, então. Pronto, não tem ninguém ali dentro. Entendeu? Né? Não tem nenhum elemento ali dentro, tá? Se for de 3, vai ter algum lugar ali que não tem ninguém. Aí bota um 0 lá, então, tá certo? Você não pode supor que eles são separados, entende? Pronto. Então, você vai construir sempre assim, né? Aí você vai completando. Beleza? Tá. Vamos lá. É 600 alunos, né? Então, total, galera, total, 3.800 alunos. Pronto, né? Tá aí. Beleza? 35% dos alunos leem jornal, tá? 35% leem jornal. 55% leem revista. Deixa eu só falar uma coisa para você. Tudo bem que você já podia ir calculando para ir completando direto, né? A porcentagem, né? 35% dos alunos leem jornal. Né? São 3.800 alunos na escola, tá? Calcula aí 35%, então, dos 3.800. Rapidinho, né? 0,35 vezes 3.800, né? Ou 35 sobre 100 vezes 3.800. Vai cortar zero, né? Vai ser bem rapidinho. Fala aí quanto é que deu os alunos que leem jornal. E aí? Já vamos colocar os valores numéricos aí. Essa questão só envolveu porcentagem, entendeu? No meio, né? Quanto é que deu aí? 35%.
Fala alguém aí, bicho. Cadê? Estão digitando aí, mano? Cadê? Só um minuto. Vamos calculando a porcentagem aí já. Vamos colocar os valores ali, ó. Vou explicar uma parada para vocês aqui. 35% dos alunos. São 3.800 alunos, né? 35% vezes 3.800. Vai dar 1.330. É isso? Isso, prof. Isso. Beleza. Gente, ó. Olha aqui pro quadro, ó. É jornal e revista, né? Jornal e revista. Jornal e revista. Então, vai lá. Ó, vou botar aqui, ó. J de jornal, né? R de revista, né? São os conjuntos como se fosse A e B. Tá? Galera, 1.330 são os alunos que leem jornal. É só essa observação que eu vou fazer aqui rapidamente, gente. Eu posso falar que 1.330 tá aqui? Não. Não. Muito menos aqui, né? Porque aqui são os dois, entende? 1.330 é o total, galera, tá? Aí você coloca aqui fora, entendeu? Eu gosto de colocar fora só para sinalizar que você sabe que tudo tem 1.330, né? Tudo tem 1.330, certo? Vai lá. Revista, são 55%. Se você fizer 55% de 3.800, deu 2.090, né? 2.090, certo? São os que leem revista. Eu vou colocar aqui fora por enquanto. É porque dentro de todo o conjunto revista, né, tem que ter 2.090, certo? Sabe-se que 25% não leem jornal nem revista. 25% é assim, é um quarto, né? 25%, você vai calcular aí, ou pega um quarto, certo? 25% não leem nada. Deu 950, tá aqui fora, certo? Beleza? Ele vai perguntar quantos alunos leem os dois, né? Leem os dois. Galera, aí vamos para a ideia da questão, né? Com dois conjuntos. Olha como é fácil, né? Você quer saber quanto vale aqui? Quanto lê os dois? Não sabe, coloca um X, certo? Dentro de todo o jornal, 1.330, né? Aqui tem X. Então, quem sobra aqui? Quem lê só jornal. 1.330 menos o X. Certo? Dentro de todo o conjunto revista, 2.090. Aqui tem X. Então, quem lê só revista, 2.090 menos o X. Né? Tudo tem que ter 2.090, já tem X. 2.090 menos o X. Tá? Se você somar todo mundo, galera, isso vai dar o total, né? Isso vai dar o total de 3.800. Aí você vai falar para mim, eita, vai sumir um X ali, Zaquinho? Não vai, né? Não vai, certo? Vai até cancelar, né? Um menos X com mais X. Tá lembrado que isso aí acontece, ó? Mas vai sobrar o X na conta, né? Pronto, ó. Somou todo mundo, deu igual ao total, né? Tudo bem, vai até cancelar aqui, ó. Menos X mais o X, né? Mas esse X aqui vai sobrar, certo? Beleza? E aí você vai conseguir encontrar o X, né? Que já é a resposta do exercício, tá? Aí vou deixar para você finalizar a continha aí e descobrir o X, tá? Galera, acabei de ver que o meu tempo vai acabar. Eu vou falar de três conjuntos na aula que vem, tá? Mas eu só quero te lembrar uma coisinha aqui. Se a questão perguntasse para você, quantos leem só jornal, beleza, você vai achar o X. Mas aí você tem que voltar aqui, né? Tem que voltar aqui. Aqui é a galera que lê só jornal. Quantas pessoas leem só revista? Aí você vai voltar aqui, né? Essa é a galera que lê só revista. Entende? Tem que achar o X e voltar aqui. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Se a questão perguntasse quantas pessoas não leem jornal? Não leem jornal.
Se ela perguntasse não lê em jornal, só pensa comigo rapidinho aqui, passou do tempo? Só pensa comigo rapidinho. Não lê em jornal é quem está fora do J, né? Quem está fora do jornal, certo? Quem não lê jornal está fora daqui. Então, quem não lê jornal, se ela perguntasse isso, é quem lê só revista, não esquece, mais quem não lê nada, né? Se ela perguntar quem não lê jornal, aí seria fora do jornal, certo? Quem lê só revista, mais quem não lê nada. Beleza? Essa é a análise que a gente faz para 2 conjuntos, né? Semana que vem, pessoal, a gente faz para 3 conjuntos, tá? Posso fazer mais questões dessa lista, posso até pegar uma de aprofundamento, se alguém quiser. Na aula que vem, só fala aí que a gente resolve, tá certo? Beleza? E é isso então, tá? 3 conjuntos, a gente explora mais na semana que vem, vai ter mais tempo. Falou, galera. Falou, Zac. Boa Páscoa, viu, a todos vocês, tá? Cuidem-se bastante por aí, viu, galera? Tranquilos? Professor, você vai mandar a aula no grupo? Vou mandar a aula de aprofundamento de conjunto lá no grupo, tá? Vou mandar o link lá, tá? Beleza? Por isso, boa Páscoa para a família de vocês, para vocês, tá certo? E até a semana que vem aí. Valeu. Tchau, prof. Tchau, prof. Valeu, Boa Isaac. Páscoa. Que bem. Valeu, moçada. Boa Páscoa para vocês aí. Fechou. Boa tarde, prof. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá ouvindo? Tá. Bom, e aí, como vocês passaram essa semana? Essas 2 semanas? Bem. Só você, Axa, que responde para mim? Bem, professor. Ah, o Denilson também respondeu, tá certo. Vocês lembram onde a gente parou na aula passada? Não, professora, faz muito tempo. Não lembro. Faz muito tempo mesmo. Ninguém lembra? Qual que era o tema que a gente estava fazendo? Se eu não me engano, era ansiedade. Identificando emoções. Exatamente, claro. Professor, verdade, professor. Identificando emoções. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui para vocês. Não está aparecendo, né? Não apareceu a tela, né, gente? Não. Vou tentar de novo. Deixa eu ver. Espera aí. Apareceu agora? Apareceu. Ah, beleza. Tá. Então, vamos lá. Nós trabalhamos identificando emoções. A gente falou... Espera aí. Deixa eu tentar... A gente falou sobre conceito, sobre a ação das emoções, sobre o que leva à emoção, emoções e pensamentos, emoções básicas. Lembra que a gente estava falando sobre emoções básicas? Alguém lembra ou não? Claro. Bom, vamos lá, vamos ver se a gente lembra mesmo. Quais são? Bom, vocês podem colar aí. Quais são as Pro, emoções? faz 2 semanas. Faz, eu dou razão para vocês, fazem 2 semanas. Mas quais são as emoções básicas? Vamos lá.
Fala aí, lista aí para mim. Vocês estão vendo? Tristeza, medo, enjoo, sei lá, professora. Nojo, é nojo. Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e amor. Estão vendo aí na tela? Sim. E essas emoções, elas são inatas, elas ocorrem naturalmente, a gente falou sobre isso. Todos os seres humanos possuem a capacidade de sentir e expressar as emoções, a gente conversou sobre isso Foi também. nessa hora que a gente falou de ciúme, professora, lá? Foi. A gente tá. Agora eu lembrei. sobre isso também, né? Só que o ciúme não entra nas emoções básicas, né? Entra numa emoção já mais secundária. Essas emoções possuem uma função e se processa de uma determinada forma. A gente falou sobre isso. Aí, nós íamos começar a raiva, lembra? Aí é o processamento e função das emoções básicas. Eu coloquei processamento das emoções básicas, mas não é só isso. É processamento e função das emoções básicas. Então, vamos começar pela raiva. Quem lembra de um momento em que sentiu raiva? Fala aí para mim. Tem alguém que lembra de um momento que poderia compartilhar com a gente que sentiu raiva? Vocês vão ter que falar, porque se estiver no chat eu não vou conseguir ler. Ninguém? Estão me ouvindo? Estamos sim, professora. Mas ninguém lembra de um momento em que sentiu raiva, que pode contar para a gente da situação? Professora, eu não lembro nem como hoje de manhã. Você não lembra nem o que você comeu? Ah, e a aula passada que o professor acabou de dar sobre... Como é que ele falou sobre conjunto? Como é que é? Eu peguei o finalzinho. Vocês não lembram mais? Ele estava falando de conjuntos, professora. Professora, lembrar uma coisa, É que- agora entender já é outra. É que psicologia, depois de matemática básica / avançada, não é muito fácil de entender, assim. Mas a psicologia é mais fácil de entender, não é não? Por isso que a Mas gente está a gente 200 por acabou de hora. Aí ter aula de desacelera. matemática, prof. A gente tá meio lerdo agora, É que entendeu? desacelera, tá. professora, entendeu? A gente meio que trava. É o processamento do cérebro de vocês que ainda não chegou nesse ponto, né? Mas quando o despertador do Samsung me acorda às 5 horas da manhã. Puxa, 5 horas da manhã. tivesse raiva. Não, é aquele despertador do Samsung, professora. Despertador de mãe, que todo mundo tem raiva. A Rafa tem ele gravado Aí aí. você sentiu raiva? Qual Nossa. foi a sua reação? Nenhuma, só senti raiva, assim, de ter acordado. E como será a função dessa raiva que você sentiu quando o despertador tocou? Porque a função da raiva ela é de proteção ou de luta. A gente sente raiva, a raiva nos ajuda a nos proteger ou a lutar contra alguma coisa. Proteger do quê? Proteger ou lutar contra alguma coisa. Essa é a função. Essa é a função da raiva. É a função do sentimento de raiva. Então, quando a gente sente raiva, a gente está se protegendo ou a gente está se preparando para lutar contra alguma coisa que não está nos fazendo bem. Ah, então eu posso dar um exemplo. Ah, fala. Eu fiquei com raiva, eu tava olhando no Instagram e aí apareceu um vídeo de um policial batendo em uma mulher. Isso me deixou com muita raiva porque, né, pela situação que tava tendo. O que você acha que nesse momento, qual foi a função de proteção que a raiva teve para você? De que forma a raiva podia te proteger ali? Ali não dava pra proteger ninguém, né? Porque eu só tava olhando de longe, mas eu senti um ódio muito grande, sabe? Uma raiva, um ódio, né? Você se colocou no lugar da mulher, por isso que você sentiu isso. Não é isso? Talvez seja mesmo. Você se colocou, e se fosse eu que estivesse ali?
apanhando. Ou isso pode vir a acontecer comigo. E aí, qual foi a reação da mulher? Porque ela deve ter sentido raiva também. Mas ela conseguiu ter alguma reação? Você observou isso no vídeo? É porque é que o vídeo ele é meio complexo, assim, né? Ele tem 2 policiais que eles entram em um comércio, e esse comércio é dessa mulher. E aí os policiais começam a gritar, sendo que eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo lá fora. E aí a mulher, ela meio que começou a ironizar o que o policial estava falando, e o policial começou a ficar muito bravo com isso. Nisso ele começou a subir o tom com ela, e ela meio que foi pra cima dele. No que ela foi pra cima dele, ele tacou ela no chão e começou a enforcar ela, e ela ficou sem ar. E a filha estava assistindo isso. E a filha gritava para ela parar, para o policial parar, e ela deitou do lado da mãe dela, pedindo pra mãe dela tentar não se mexer, e a mãe dela tá ficando roxa. E aquilo que me deixou muito agoniada, e ela não teve mais reação. Provavelmente essa filha também sentiu muita raiva. E essa mulher, para ter ironizado o que o policial falou, é porque ela sentiu raiva também. Aí ela ironizou. Então, qual foi? Quando ela partiu para cima do policial, a reação dela foi de luta. Ela sentiu a raiva, o corpo dela se preparou e ela foi lutar. Só que ela não tinha força o suficiente para lutar com ele, né? Então, a função da raiva é proteger ou preparar para a luta. Mas aí, o que você faz? Como é que você processa essa raiva? Ou você ataca alguém, ou você grita, ou você chora, ou você joga algo, ou você quebra. E, às vezes, você tem também uma autoagressão. O que é uma autoagressão? Se bater, tipo, sei lá, puxar o cabelo, algo assim. Sim, bater a cabeça na parede, já ouviram falar sobre isso? Descontar em você mesmo o que você tá sentindo. Exatamente, para você não descontar no outro, para você não brigar com o outro, você não avançar no outro, o que você faz? Você avança em si mesmo. E o que acontece fisicamente para quem sente a raiva é os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea aumenta. Provavelmente, nesse momento que essa mulher estava sendo atacada, ela estava com os batimentos cardíacos aumentados. E a pressão dela deve ter subido. No caso vamos ver agora o caso do policial. O policial atacou a mulher porque ele sentiu raiva também. Porque se ele não tivesse sentido raiva, ele não teria atacado a mulher. Então, por que é importante a gente identificar as nossas emoções? Porque quando a gente identifica, a gente tem condição de fica mais fácil para controlar. Se controlar, exatamente. Por isso que a gente tem que identificar para a gente conseguir controlar essa emoção. Se esse policial tivesse controlado a emoção dele, ele não teria batido nessa mulher. Por mais que a mulher fizesse, a mulher podia até xingar ele, a mulher podia partir para cima dele, o que ele ia fazer? Ele ia conter ela, segurar, mas não ia bater, não ia jogar no chão, não tinha necessidade disso. A força dele perto da dela é muito maior. Tem pessoas que elas, eu não sei falar o nome daquilo, que eles veem expressões faciais, sabe? E aí eu tinha assistido um vídeo um dia que quando você afina a voz, parece, no grito que você dá afinando a voz, é como se você estivesse sentindo um medo. E nesse vídeo, tanto que na hora que ele tacou ela no chão pra estrangular ela, que ele começou a estrangular ela, quando ele terminou, ele aplicou spray de pimenta bem perto do rosto. E nessa hora que ele soltou ela, ele meio que deu um gritinho, sabe? Muito fino. E eu acho que ele também tenha sentido um pouco de medo, sabe? Provavelmente, porque o medo e a raiva, muitas vezes, eles andam juntos. Porque por que a gente sente raiva de alguma coisa? De certa forma, no fundo, se a gente for analisar, é porque a gente sente medo também. Por exemplo, você ficou com muita raiva naquele vídeo, de assistir aquele vídeo, de ver aquela situação. Mas lá no fundo, era um medo também que você sentia. Um medo de que isso pudesse acontecer com você. Provavelmente esse policial, ele também sentiu medo, porque ele atacou.
Todo mundo que ataca é porque sente medo. Tipo a gente assistindo o vídeo da ditadura ontem. Ixi, terrível, hein? Você ficou com raiva também? Né, professora? Um pouquinho, assim. Também tenha com medo. E, por exemplo, na época da ditadura, por que que eles faziam aquilo com as pessoas? Também por medo. Você pode observar, sempre a raiva ela está andando paralela ao medo. Tenta observar quando vocês sentirem raiva. Por que que você sentiu aquela raiva? Quando você está sentindo a raiva, se você não tem um treinamento para isso, é difícil de você parar e pensar, porque a raiva parece que toma conta de todo o seu cérebro. Mas se você conseguir treinar a identificar as suas emoções, o que você sente e o porquê você sente, você vai conseguir controlar. Então, quando você sentir uma raiva, pera lá, por que que eu estou sentindo essa raiva? Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo lá. Ah, o despertador tocou e eu fiquei com raiva. Vamos dizer assim. Professora, só um minutinho, escuta o som para ver se você lembra. Lembro. É o mesmo. Que ódio desse barulho. É o mesmo. E por que que a gente fica com raiva quando a gente escuta esse som? Por que motivo a gente fica com raiva? O que vocês acham? Porque a gente não quer acordar e a gente é meio que obrigada. Tem que acordar, professora. A gente tá, tipo assim, num soninho gotosinho, sabe? Aí tem que acordar, dá raiva. Dá raiva porque você tem que levantar, você vai lembrar que você vai ter um bando de coisa para fazer durante o dia. Aí você vai lembrar que você tem muita coisa para fazer e aquilo vai te desanimar. Vamos colocar uma palavra mais bonita para raiva? Desânimo. Eu acho que também tem um pouco a ver de, tipo, enjoar do som, sabe? Por estar escutando ele todo dia, aí você acaba enjoando e pegando uma raiva dele. Você já, por exemplo, você deixou durante muito tempo um som no seu celular para ele te acordar durante o dia, o mesmo som, e aí um dia você mudou o som? Quando ele tocou, o que você sentiu? Parece bobagem, mas eu senti falta do som antigo. Quando eu fiz isso, eu não conseguia acordar. Também não, professora, por isso que eu senti falta do som antigo. Eu não conseguia acordar, porque eu estava acostumada com aquele outro som. Igual tem o som que o celular toca, né? E a gente atende o celular. Aí, uma vez, eu já fiquei muito tempo com um toque só. E eu mudei o toque. O celular começou a tocar no meu trabalho. E eu não dei nem bola para aquilo. Aí uma colega minha falou, Rosmeire, seu celular está tocando. Falei, meu celular? Fui lá, o celular estava tocando. É que eu tinha mudado o som. A gente se acostuma, a gente é condicionado às coisas. Por isso que se a gente condicionar a identificar o que está sentindo e o porquê está sentindo, a gente vai conseguir fazer isso mais vezes. E talvez até não entrar em algumas enrascadas que a gente possa entrar. Por exemplo, se você sente raiva de alguma coisa e você ataca alguém, depois, quando aquela raiva passar, dependendo das condições que a outra pessoa ficou, você vai ter um outro sentimento. Qual é o sentimento? Ninguém se arrisca? Professora, desculpa, o que você falou? Eu falei assim, se você sente raiva de alguém e você ataca aquela pessoa, quando aquela raiva passa e você pensa ou você se dá conta do que você fez, dependendo do jeito que aquela pessoa ficou, das condições que ela ficou, qual é o sentimento que você vai ter?
Arrependimento. Arrependimento. Dá um peso na consciência, sabe? Culpa, né? Você se sente culpado. A culpa também é uma emoção. O arrependimento também é uma emoção. Porém, depende da circunstância, né? Mas arrependimento. Depende das circunstâncias. Mas mais cedo ou mais tarde bate um arrependimento. Porque, na verdade, nós somos animais que já estão mais, como é que eu vou dizer, mais aprimorado. Então, a gente já não lida só com os instintos. Nós somos animais instintivos, mas que nós sabemos controlar os nossos instintos. A maioria O nome de nós, disso é consciência. Nós temos consciência. Diferente dos animais que ainda não têm consciência. Ou pelo menos a gente acha que eles não têm consciência. Nós temos consciência. E essa consciência vai fazer com que a gente se sinta culpado. Porque nós não somos mais feitos para atacar. Já fomos algumas vezes. Já fomos. Os nossos antepassados, eles tinham às vezes que atacar para eles se defender. E hoje em dia, algumas pessoas também pensam dessa forma. Que eles têm que atacar para se defender. A melhor forma de defesa é o ataque. Vocês já ouviram isso? Teve um vídeo que eu vi que eles estavam explicando, por exemplo, a gente tem o poder, né, meio que assim, de morder alguém, vamos supor, e arrancar a pele da pessoa. Uhum. Só que por conta da nossa consciência, a gente não consegue fazer isso. Porque a gente consegue, algumas emoções a gente consegue controlar. Quando a pessoa está em surto, ela é incontrolável. Se tem uma pessoa em surto querendo atacar alguma coisa ou alguém, é muito difícil de você segurar. É muito difícil. Às vezes, mesmo sendo mulher, a gente adquire uma força descomunal que a gente não sabe de onde que vem. Se está em surto. Não sei se vocês já viram algum vídeo nesse sentido, algum filme onde tem alguém que entra em surto. Então, aí, o que a pessoa deixa para si? A raiva, e ela não consegue controlar aquela raiva. E ela parte para cima de quem a está ameaçando, ou do que a está ameaçando. Uma pessoa que fica com tanta raiva e pega um celular e mete na parede, por exemplo, estou falando assim um exemplo bem esdrúxulo, é porque essa pessoa não conseguiu controlar a raiva que ela sentiu. É porque parece algo muito grande, né? Muito forte, que realmente não tem uma explicação. Mais forte do que a própria pessoa. Mais forte do que a consciência, do que o... A pessoa fica inconsciente, na verdade. Porque, segundo Freud, a nossa mente é dividida em id, ego e superego. Já ouviram falar isso? Alguém já ouviu? Ouvi, sim. A Axa, que quer ser psicóloga, ela já ouviu isso? Id, ego e superego? Você já ouviu, Axa? Ou você não está aí? Nunca ouvi, prof. Hã? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu? Então. Professora, desculpa, o que você tinha falado? Eu perguntei se alguém já ouviu falar sobre id, ego e superego. Ah, eu já ouvi falar. Minha prima faz psicologia, ela vive me contando essas coisas. Por isso que você ouviu falar. Tipo, racional é assim, não é? Como? Tipo, tem esses 3 divididos. Aí, beleza, tem uma partezinha do cérebro que ele afeta e aí vai no seu... Como é que fala? Instintivo. Aí o outro racional. Não é alguma coisa assim? Mais ou menos assim. O id, ele é o instinto. O ego, ele é o meio termo. E o superego é como se fosse um pai. Por exemplo, você chega numa padaria
e você vê um pudim. Você é apaixonada, você gosta muito de pudim, você vê um pudim. O que o id, naquele momento, te fala? Pega e come. Aí vem o ego e diz, não, mas você não pode fazer isso. Aí vem o superego e diz para você, você pode fazer isso, só que não agora. Você tem que comprar um pedaço para você poder comer. Se você não tem dinheiro agora, você tem que ter esse dinheiro para você comprar esse pedaço e comer. É o id, o ego e o superego. O id é o instinto, o ego é como se fosse mais ou menos uma consciência, e o superego é como se fosse o seu pai que não deixa você fazer algo que não possa fazer. É onde segue as regras, os limites. É quando o superego está ativado. Quando o id está ativado, a pessoa não está nem aí. Ela é instintiva. Ela é capaz de morder, como alguém disse aí, morder o outro. Porque é só o id que está falando. E isso de acordo com Freud. Cada pensador tem uma forma de pensar na psicologia. Mas, de acordo com Freud, é assim que funciona. E o id seria o inconsciente também. A gente tem o consciente e o inconsciente. O consciente é o que a gente está vivendo agora, e o inconsciente é coisas que já aconteceu conosco e nós não lembramos no momento, mas está guardado. E a raiva, ela faz parte do inconsciente, porque é uma coisa que você, desde que o homem começou a existir, ele sente. É básico, lembra? São as emoções básicas. Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo e amor. Bom, deu para entender a raiva? Podemos passar para outro? Sim. Sim. Tá, vamos. Alguém quer falar alguma coisa sobre a raiva? Não? Então vamos. Professora, sobre o que você falou do id, a gente tem uma piada sobre isso aí, minha prima. Uma vez minha mãe estava com ciúme do meu pai, aí a gente chegou e falou, calma, ele é manso, mas tem instinto. Aí a gente vive fazendo essa piadinha sempre um pro outro. Porque é literalmente isso, né? Esse conceito que você acabou de falar. Ele tem instinto, ele tem o id, mas ele também tem o ego e o superego. Então, mesmo que a gente queira alguma coisa, talvez naquele momento a gente não possa aquilo. Ou talvez naquele momento a gente não deva aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram ou já ouviram alguma palestra do Mário Sérgio Cortella. Alguém já ouviu? Eu sou muito fã desse cara. Ele é um filósofo, né? E ele diz assim, deixa eu lembrar bem a frase dele. Pode ser legal, tem alguma coisa que possa ser legal, mas é imoral. Então, a legalidade e a moralidade são coisas que não andam muito juntas. Por exemplo, pode ser legal você fazer alguma coisa naquele momento, não é contra a lei, mas é imoral. É contra a sua moral, os seus princípios. Então, é mais ou menos isso, a questão do id, do ego e do superego. Deu para entender? Bom, vamos lá. Medo. Medo, qual é a função do medo? O medo, ele tem a função de evitação. A gente evita alguma coisa sentindo medo. E também de preservação da vida. Então, se você fica com medo de atravessar uma rua quando vem um carro, o que você está fazendo? Você está evitando acontecer um acidente e você está preservando a sua vida.
Só que é aquela história, o medo em demasia te prende muito, né? Ele não deixa algumas coisas acontecerem. Então, toda emoção, ela tem que ser equilibrada. A gente tem que sentir raiva? Tem, porque é uma proteção nossa. Mas a gente não pode sentir muita raiva. A gente tem que equilibrar essa raiva que a gente sente. A gente precisa sentir medo? Precisa, a gente precisa sentir medo. Mas esse medo não pode ser em demasia também. Bom, qual é o processamento do medo? O que a gente pode fazer se a gente está com medo? A gente pode lutar contra alguma coisa. A gente pode fugir de alguma coisa. A gente pode congelar e ficar parado e não ir para lugar nenhum, ficar petrificado. Vocês já devem ter ouvido isso. O seu coração bate mais forte quando você está com medo. A sua respiração acelera. Os músculos contraem, as mãos ficam trêmulas e sudorese e desmaio você pode ter. Elas ficam trêmulas e tem a sudorese, que é o suor exagerado, né? Vamos dizer. E o desmaio, você pode até desmaiar de medo. Aí alguém pode pensar assim, mas eu já senti o meu coração bater mais forte, a minha respiração acelerar, os meus músculos contraírem, minhas mãos ficarem trêmulas, eu suar mais. Só não cheguei a desmaiar, mas já tive a sensação de que eu iria desmaiar, eu iria morrer. E isso era ansiedade. Alguém já sentiu isso? Já teve uma crise de ansiedade? Então, prof, eu até ia perguntar sobre isso, que a crise de ansiedade podia ser um medo excessivo, porque é uma curiosidade que eu tenho sobre crises de ansiedade, porque muitas pessoas ao meu redor falam sobre, e eu já vi algumas terem, mas eu não faço ideia do que literalmente é. Eu sei cientificamente o que é, agora, como sentimento, eu não sei, entendeu? Porque você nunca sentiu. Exato. Mas você já viu alguém tendo uma crise de ansiedade? Já. Dá para ter uma base, mais ou menos, do que a pessoa está sentindo, não dá? É que é meio confuso. Tem algumas pessoas que ficam paradas, tipo, respirando forte e suando. Tem outras que ficam correndo, andando para lá e para cá, suando, ou fazendo outra coisa. Tem muitos tipos, assim. Eu já vi muitas pessoas tendo. Tem vários sintomas. Sobre a ansiedade, a gente vai ter aula só para isso. Só para falar sobre a ansiedade. Eu já estou preparando essa aula para vocês. Depois desse tema de identificando emoções, a gente vai ter mais um tema, e aí nós já vamos ter o tema de ansiedade. Se eu não me engano, já vai ser isso. Então, assim, a gente vai ter muito que falar sobre a ansiedade. Mas a ansiedade, ela é causada por um medo, sim. Por um medo de alguma coisa. Tanto que quando você tem uma crise muito forte de ansiedade, uma crise de pânico, porque o pânico é uma das, vamos dizer assim, das linhas da ansiedade, é o pânico. Quando você tem um sentimento de pânico, você está sentindo medo. Pânico é medo. Você tem uma fobia, um medo a alguma coisa. A pessoa teve uma crise de pânico. O que é uma crise de pânico? É um medo intenso, que levou a uma ansiedade. Então, esses sintomas que a gente falou aí do medo, tem muito a ver com ansiedade. Muito a ver com ansiedade. E são sintomas de uma crise ansiosa. Ansiogênica, que a gente diz, né? Mas o medo, ele serve também para nos proteger, para nos preservar. Se você está andando sozinho por uma rua e está escurecendo e você ouve passos atrás de você, o que você vai sentir? Medo. E o que você vai fazer? Cada um reage de um jeito. Como que você acha que você vai reagir? Alguém pode me dizer? Começar a andar mais rápido.
Andar mais rápido, o que mais? Apertar a mão. Apertar a mão, o que mais? Acho que tremer também e meio que ficar sem reação, sabe? Andando rápido, só que sem reação. É como se fosse, como se paralisasse, só que você não está paralisada no lugar. Tem gente que fica paralisado, sem sair. Que o medo é tão grande que ele se paralisa. Mas o que vai acontecer também fisicamente com você? O coração vai acelerar, as mãos vão suar, talvez você soe da cabeça aos pés. Porque você tem que se preparar para a fuga. Porque a qualquer momento você vai ter que sair correndo, dependendo do caso. Você acelera os seus passos e se a pessoa acelerar o dela, o que você vai fazer? Você vai correr. E para correr, o seu organismo tem que se preparar, o seu cérebro tem que se preparar para jogar a adrenalina no sangue. E aí você correr. Até a sua pressão sanguínea vai aumentar para você conseguir correr. É interessante como o nosso cérebro ele é inteligente, vamos dizer assim, as funções dele, né? E é ele que comanda todo o nosso corpo. É o cérebro que comanda o nosso corpo. E você, o que te faz ter uma emoção? Lembra que a gente já falou sobre isso? Você primeiro tem um pensamento, para depois você ter uma emoção. E aí você tem uma reação, que é o seu comportamento. Quando você ouve os passos e você está sozinho, andando numa rua escura, o que vai vir na tua cabeça? Que pensamento vai vir? Ah, pode ser alguém que me faça mal. Vamos supor isso. Aí o que você vai sentir? Medo. E o que você vai fazer? Se preparar para correr. Você vai andar mais rápido. É como se você estivesse fazendo um aquecimento para você poder correr. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Faz. Bom, vamos passar para outra emoção. E aí só falta 5 minutos para a gente terminar, né? Tristeza. Quem já sentiu tristeza aqui no grupo? Na sala de aula, aqui agora. Quem sentiu tristeza? Que puder Acho falar. que todo mundo. Todo mundo. E essa tristeza, quando a gente sente uma tristeza, também é por conta de um pensamento que a gente teve, lógico. Mas essa tristeza, ela pode nos levar a uma reflexão profunda. Ela também tem uma função. Mas a tristeza pode ser muito grande, que pode levar à depressão. Não pode? Mas a depressão é uma doença. A gente já estudou sobre depressão, lembra? Depressão é uma doença. Mas é uma doença que nos diz que tem alguma coisa errada na nossa vida. Se nós estamos sentindo uma tristeza muito profunda, é porque tem algo que não está correto na nossa vida. Então, a tristeza, ela pode nos levar a uma reflexão profunda. Só que quando a gente tem uma tristeza tão grande que ela vira uma depressão, ou que ela é um sintoma de uma depressão, de uma doença, você não consegue observar essa função da tristeza, que é da reflexão profunda. E como que se processa a tristeza? Por que ela surge? Ela surge em situações de perda, fracasso, separação. Ela se processa de uma forma, às vezes, a agredir o outro, a chorar, a isolar-se, a esconder, a evitar. Arrependimento também tem uma certa parte nisso também, não? Na tristeza ou na depressão? Isso, não, na tristeza. Na tristeza. Arrependimento pode fazer você ficar triste. Porque é igual, tem muita gente que lembra de coisas do passado, se arrepende, tipo assim, 5 anos depois e fica triste com essa atitude de, entendeu?
com essa lembrança, né? Isso. Então, e que reflexão que leva essa tristeza de você lembrar de alguma coisa que você fez que não foi muito legal há uns 5 anos atrás? Que reflexão traz isso para a gente, para nós, para qualquer um de nós que possa fazer isso? Não sei, tá uma atitude diferente? A reflexão seria: o que eu fiz para consertar isso? Ah, mas isso não tem mais conserto. Bom, se não tem mais conserto, o que eu vou fazer daqui para frente para que isso não se repita? Então, tem uma reflexão na tristeza. Se eu me senti tão mal com o que eu fiz, é porque o que eu fiz não é muito legal. Não trouxe o benefício que eu achei que iria trazer para mim. Então, eu agi de uma forma errada, vamos dizer assim, se a gente for colocar a questão de certo e errado. Então, o que eu vou fazer daqui para frente para eu não repetir isso? Porque quando a gente não resolve alguma coisa, a nossa tendência é repetir aquilo. Se você passou em uma peça da sua casa, por exemplo, na cozinha. Você está passando pela cozinha e tinha água lá na cozinha, você escorrega e cai. O que você tem que fazer? Enxugar a cozinha, secar a cozinha, para que você não escorregue mais. Se você não fizer isso, quando você passar ali de novo, pode ser que você vai escorregar novamente, não é? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para resolver aquela situação, para quando eu lembrar do que aconteceu, eu não sentir tanta tristeza. Aliada a essa culpa. Seria uma questão de culpa. Agora, tem a questão da situação de perda. Por exemplo, morreu alguém da sua família de quem você gostava muito. É lógico que você vai sentir tristeza. Você vai seguir um luto. O luto é a tristeza. Só que esse luto não pode durar mais de 2 anos. Porque se ele durar mais do que 2 anos, essa tristeza profunda, é porque você não conseguiu lidar com esse luto e porque você pode estar desenvolvendo uma depressão por conta desse luto. Ah, mas meu pai morreu, meu pai, no caso, morreu faz 3 anos, eu ainda sinto tristeza pela morte dele. Sim, você lembra dele, lembra que ele não está mais com você e sente uma certa tristeza, mas é uma coisa leve. Se for uma tristeza profunda, acabou, é depressão. Deu para entender? Fez sentido para vocês? Fez sim, doutor. Bom, nós paramos na tristeza. O próximo vai ser o nojo. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre o nojo. Hoje, a gente falou sobre a tristeza. Eu vou voltar lá com vocês. Vocês coloquem o nome de vocês, que a gente já está terminando a aula, certo? E aí, o que vocês acharam da aula? Como é que foi? Conseguiu entender bem? Tem alguma dúvida? Como é que é? Alguém pode me dizer? Eu achei muito bom. Você tem que estudar bastante sobre isso, Arisa, para você ser uma psicóloga excelente, que eu sei que você vai ser. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem em um papel e depois, na próxima aula, a gente conversa sobre isso, certo? Boa tarde, boa aula para vocês. Não sei se vocês vão ter aula ainda agora ou não. Não, é a nossa última aula, prof, hoje. Agora já é feriado, professora. Graças a Deus. Uhul! Feliz feriado para vocês. Até a próxima aula, então. Para você também, professora. Tchau. Tchau, boa Páscoa. Aproveitem o feriado. Tchau, prof. Boa Páscoa, bom feriado. Obrigada. Até a próxima semana. Até a próxima, exatamente. Esse é um feriado que tem gente, que tem menos gente
com tristeza, professora. Sim. Chocolate não deixa ninguém triste. Menos tristeza, menos medo, menos raiva. Ficou com raiva? Morde um chocolate. Concordo. Vai ter muita gente querendo sentir raiva por aí. Tá bom. Tchau, meninos e meninas. Até a próxima. Tchau.